ministrar em nossa vida. Nós vamos orar. Senhor, o Senhor tem falado todos os dias conosco nessa campanha. O Senhor tem falado de uma forma tão poderosa e impactante. Eu sei que o Senhor deu uma palavra ao teu servo para esse povo. E eu sei que o Senhor tem usado ele de uma forma impressionante. Da mesma forma, Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a vida do teu servo, como o Senhor tem usado muitas vezes. Assim o Senhor o faça hoje, mais uma vez, para a nossa vida. Nós te agradecemos por nossa cobertura, todos aqueles que estão acima de nossa vida, pagando o preço em amor e em oração. Te louvamos pela vida deles. Visite-o aonde estão, nesta hora, aonde estiverem agora, que o Senhor possa visitá-los. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Que prazer, que honra poder vir cultuar a Deus junto de vocês. Se isso é a igreja da roça, irmão, eu nasci aonde então? Estou perdido agora. Porque eu nasci em Mantena, Minas Gerais. Não adianta procurar no mapa que não tem. Nem no Google Earth você vai encontrar. Não tem. E lá era igreja de roça, irmão. Isso aqui é catedral, poxa, igrejão desse. Deus abençoe vocês, igreja linda. Que eu estou muito à vontade. E eu já reparei uma coisa, eu não sei se você reparou. Se não reparou, repare agora. O sorriso desse crente do seu lado é de quem vai morar no céu. Você não encontra um sorriso desse em qualquer lugar não, irmão. Isso é só crente lavado e remido no sangue de Jesus. Só crente pode dar um sorriso desse aí. Estou muito feliz por estar aqui com o pastor Júnior. Posso lhe chamar de Júnior, chefe? Pode. Obrigado pelo carinho, tá? Pela honra. Deus abençoe o senhor, todo o seu ministério. Pastor Jairo também, profeta de Deus. Deus lhe abençoe, viu, mano? Obrigado pelo carinho. Jonas Maciel, meu amigo, cada dia mais elegante, mais rico. Rico da graça, do amor de Deus, né? Obrigado por ter vindo, tá? Falou que vinha e veio mesmo, viu? Deus lhe abençoe. Depois do culto eu vou tirar uma foto contigo. Toda vez que eu posto uma foto contigo, abre porta, o negócio vira, irmão, é forte o negócio. Meu amigo Leonardo Chagas veio comigo, todo mundo já conhece. Deus abençoe. Todos os demais irmãos que abriram mão aí do conforto do seu lar e vieram cultuar a Deus essa noite. Deus seja louvado por sua vida. Você quer ouvir uma porção da palavra ainda essa noite? Diga amém. Eu aprendi um negócio interessante. Há uma diferença descomunal entre querer e entre precisar. Tem coisa que eu quero e não preciso. Tem coisa que eu preciso e não quero. Por exemplo, eu quero muito uma BMW. Mas não preciso de uma BMW. Meu carro me leva onde eu tenho que ir, mas eu quero uma BMW, mas eu não preciso. Então, uma coisa que eu preciso, uma coisa que eu quero, mas não preciso. Já tem coisa que eu preciso e não quero. Por exemplo, de longe aí dá para ver que eu preciso de uma academia. Agora, saber se eu quero uma academia, irmão, aí já é outro nível. Então, você já disse que quer ouvir a palavra de Deus. Mas você, além de querer, precisa também ouvir a palavra de Deus, amém? Quero ler um texto muito conhecido com vocês. Mateus capítulo 14. A partir do verso 22, por favor. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Está escrito assim, só para você saber, eu estou usando aqui a edição Almeida Contemporânea. Então, de repente, uma palavrinha ou outra pode estar diferente da versão que você usa, que eu sei que a maioria dos irmãos usa NVI, Almeida Revista e Corrigida. Então, de repente, uma palavra ou outra pode estar diferente do que você tem em mãos aí, mas não vai mudar o conteúdo da palavra, não. Mateus 14, 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Genezaré. E a gente encerra aqui. Amém e amém. Queridos, como eu disse, o texto é muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar do episódio em que Jesus acalma uma tempestade. E é bom que você saiba que existem dois episódios muito semelhantes, duas tempestades que Jesus acalmou. Essa aqui é uma delas. A outra está registrada em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Qual a diferença daquela tempestade, daquela primeira tempestade, para essa segunda tempestade aqui? É que na primeira tempestade, Jesus está no barco, e ele está dormindo quando a tempestade vem. Então os discípulos o acordam, e ele usa a sua voz, usa a sua autoridade, com a sua voz, para poder acalmar aquela tempestade. Já essa tempestade aqui, Jesus não está no barco, os discípulos estão sozinhos no meio do mar, e Jesus está em terra. Na primeira tempestade, Jesus tem que usar a sua voz para acalmá-la. Nessa tempestade, ele não precisa usar a voz. Quando ele pisa no barco, o vento cessa imediatamente. Essa tempestade aqui que nós lemos, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4, 3 vão falar sobre ela. Mateus aqui no capítulo 14, a partir do verso 22, Marcos no capítulo 6, a partir do verso 45, e João no capítulo 6, a partir do verso 16. Então Mateus, Marcos e João vão falar dessa tempestade. E pastor, se 3 evangelistas falam dessa tempestade, por que o senhor escolheu Mateus? Porque Mateus traz uma informação a mais. Mateus diz que no meio dessa tempestade, no meio dessa calamidade, Pedro, num ato de ousadia e de fé, ele caminhou por sobre as águas. E isso é um diferencial para a ministração aqui essa noite. E eu também, particularmente, acho muito interessante o momento que Mateus decide encaixar ou colocar aqui no seu evangelho esse texto, essa narrativa desse milagre. Por quê? Porque se você observar, o início do capítulo 14 de Mateus, Mateus começa falando sobre a morte de João Batista. Preciso da sua ajuda aí. Mateus vai falar no capítulo 14 sobre a morte de quem? João Batista. A partir do início do capítulo 14, Mateus vai falar da morte de João. E entre João e Jesus havia pelo menos 2 vínculos muito fortes. O primeiro vínculo era de sangue, porque João e Jesus eram primos, provavelmente em 2º grau, conforme Lucas vai descrever. Segundo vínculo é que 740 anos antes de Jesus, Deus tomou a boca do profeta Isaías e disse que quando o Messias viesse, antes do Messias viria um para preparar o caminho, o precursor, a voz que clamaria no deserto, o atalaia. E Isaías estava falando de João. Então João é um profeta que veio preparar o caminho para Jesus. Então entre João e Jesus tem 2 vínculos. O primeiro é o de sangue e o segundo é espiritual. São 2 vínculos muito fortes, porque o ministério de Jesus passou pelo ministério de João. E além disso, eles eram parentes. E aqui no início do capítulo 14, você vai ver que por João ter denunciado o adultério de Herodes, isso vai lhe custar a cabeça. João é decapitado. E a notícia então chega para Jesus, pastor Júnior, a notícia chega para Jesus. Jesus, o seu primo e profeta João morreu precocemente, porque a diferença de idade entre João e Jesus era de apenas 6 meses. Então João não tinha mais que 30 anos de idade quando ele morreu. João se preparou 30 anos para ter 6 meses de ministério. João morre de forma precoce e decapitado. E a notícia chega, pastor Jairo, João morreu. Jesus sente a perda. Por quê? Porque ele está perdendo um primo e o reino está perdendo um profeta, que nascido de mulher não teve outro igual. E foi o próprio Jesus quem disse.
Quando Jesus recebe a notícia, Jesus quer passar por aquele momento. Por quê? Ele sentiu uma perda. Então Jesus vai para um lugar deserto. Ele está sofrendo aquela perda. Só que a multidão não quer saber se Jesus perdeu um primo, se o reino perdeu um profeta. O povo quer milagre. E o povo vai atrás de Jesus para o deserto. E Mateus vai dizer que naquele lugar deserto, mesmo Jesus sofrendo uma perda grande como essa, quando ele vê a multidão, ele sente grande compaixão e cura todos os enfermos. Como se não fosse suficiente, o culto fica tão bom que o povo não vai embora para comer. Aí ao entardecer, Jesus ainda multiplica 5 pães e 2 peixinhos para aquele povo comer. E em menos de 24 horas após a notícia da morte de João, os discípulos estão no meio do mar atravessando uma tempestade, e Jesus vai caminhando por sobre as águas na 4ª vigília da noite, e ainda acalma a tempestade. Eu ouvi um meu Deus aqui, eu vou repetir. O dia começou com uma tragédia, mas Jesus ainda curou, proveu e acalmou a tempestade. O problema é que nem todo dia a notícia que você vai receber é aquela que você queria receber. Nem todo dia o que vai bater na tua porta você esperava. Tem vezes que o dia vai começar difícil, o mês vai começar difícil, o ano vai começar difícil. Nós que estamos envolvidos muito com o ministério, de vez em quando a gente ouve isso aqui num gabinete pastoral, ou quando você vai atender alguém após o culto, alguém diz assim para você: pastor, depois desse problema, a minha vida acabou. Deixa eu te dizer, filhão, as tragédias da vida não cessam o agir de Deus. Por pior que seja o momento, Jesus ainda cura, Jesus ainda multiplica, e Jesus ainda acalma a tempestade. Eu vi umas 4, 5 mãos erguidas, eu vou melhorar. Pode não ter começado do jeito que você queria, mas Jesus ainda pode operar muito milagre na tua vida. O problema é que a gente acha que tem coisa que acontece, que a nossa vida vai estagnar, vai parar. Não, João morreu, mas a vida continua. Jesus está curando, está multiplicando, está acalmando tempestade. Entre ele multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos e acalmar a tempestade, começa o verso 22. E o verso 22, você leu comigo, diz assim: logo em seguida de quê? Logo em seguida que Jesus havia multiplicado os pães. Diz assim: ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Eu vou falar do verso 23, depois eu volto para o 22. No verso 22, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco. Só que o verso 23, meu amigo Jonas Maciel, diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da tarde estava ali sozinho. Vou precisar da sua ajuda. Eu vou perguntar e queria que você respondesse. Ao cair da tarde, como é que Jesus estava? Como é que ele estava? Olha que interessante. Alguns minutos antes, enquanto ele estava multiplicando peixe e pão, tinha 5.000 do lado dele. Mas na hora que ele orar, na hora de orar, como é que ele ficou? Deixa eu te dizer, tem vezes que você vai ficar sozinho. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas vai fazer bem no final, fica tranquilo. Nem todo mundo que se aproxima de você por aquilo que você é, mas é por aquilo que você tem a oferecer. Então de vez em quando tiver peixe e pão, vai ter uma galera do teu lado, vão bater no teu ombro, o inbox do Facebook vai bombar, o WhatsApp vai apitar toda hora, vai ter gente tocando a campainha, porque tem peixe e pão para oferecer. Mas quando o peixe e o pão acabar, muitas vezes você vai ficar. Só que eu tenho uma outra boa notícia: existe milagre que para Deus fazer na tua vida, Ele vai ter que te arrancar do meio da multidão e te deixar. Tem vezes que você tem que ficar sozinho para o milagre acontecer, irmão. Por quê? Guarda essa. Porque muita gente significa muita opinião, e muita opinião não te leva a lugar nenhum. Eu ouvi um ixi, eu vou repetir. Muita gente significa muita opinião, e às vezes muita opinião não te leva a lugar. Aí Deus diz: fica sozinho, porque agora eu vou falar contigo. Eu poderia falar aqui de alguns personagens que tiveram que ficar sozinhos para Deus operar um milagre. Eu vou falar de um só para a gente ganhar tempo, porque eu quero terminar essa mensagem, que eu nunca consigo terminar. Mas hoje eu vou terminar, se Deus quiser. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Jacó no val de Jaboque. Ah, irmão, 2 décadas depois de ter enganado o pai e roubado o irmão, ele tem que voltar para Canaã. Sabe por quê?
Porque a ida é fácil, a volta é que é difícil. Só que tudo que vai, volta, irmão. E agora Jacó tem que voltar. Tem que sair da aba do sogro. O irmão dele está esperando por ele do outro lado do val. Ele não sabe a intenção do coração do irmão. Se Esaú quer matar ou se Esaú quer perdoar. Quando ele chega diante do vale, você conhece o texto. Ele pega a sua fazenda e manda passar na frente. Pega a sua família e manda passar depois. E o verso 24 de Gênesis 32 diz que ele entrou no vale sozinho. Só tem um detalhe, ele entrou sozinho como Jacó. Mas também saiu sozinho como Israel. Deus esperou ele ficar sozinho para fazer a maior mudança na vida daquele homem. Deixa eu liberar uma palavra, por favor. Posso ser boca de Deus para você? Nesse momento que você está sozinho, Deus vai fazer mudanças radicais na tua vida. Coisa grande, coisa nova vai acontecer. Posso incomodar quem está do teu lado? Se ele não gostar, você põe a culpa em mim. Fala que foi o pastor que mandou. Fala para ele aí, ó, tem hora que você vai ficar sozinho. Diga para ele. Não adianta, irmão. Isso aqui é assim mesmo. Tem hora que a gente fica sozinho. Agora o que eu gosto aqui, eu disse que ia voltar para o verso 22. No 23, Jesus fica sozinho. Só que o verso 22 diz assim, ó. Logo em seguida, ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Preste atenção. Mateus é testemunha ocular do ministério de Jesus. Mateus foi discípulo, tornou-se apóstolo. Mateus escreveu aquilo que ele viu, que ele participou. E Mateus diz assim, eu estava lá e Jesus ordenou. Eu vou ler para você o mesmo episódio, só que agora é o Marcos quem vai dizer. Marcos foi moço de Pedro, Pedro também estava lá. Marcos escreveu o que Pedro contou para ele. Marcos capítulo 6, se você quiser achar aí, quiser me acompanhar. Marcos capítulo 6, verso 45, se eu não me engano. Marcos 6, 45, isso mesmo. Diz assim, imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Espera aí, pastor Jairo, isso aqui é interessante. Mateus diz assim, Jesus ordenou. Marcos é mais profundo e diz, Jesus ordenou. Então aquele dia Jesus não deu escolha, ou entra ou entra. Para de graça, eu vou repetir. Jesus não disse assim, por favor, será que vocês podem entrar no barco? Por gentileza, quebra o galho para mim, entra no barco. Ele falou, estou dando uma ordem, entra nesse barco. Sabe qual é o problema? Mais um com gostinho de bezetacil. É que nós estamos acostumados com um Deus que sempre dá escolha. Não, Deus sempre vai dar escolha. Deixa eu te falar, tem uma hora que Deus não vai te dar mais escolha. Ou entra ou entra. Ou vai ou vai. Ou atravessa esse mar ou atravessa esse mar. Tem uma hora que a escolha vai acabar. É, pastor, Jonas que o diga. Profeta Jonas, não Jonas Maciel. Tem uma hora que a escolha acaba, irmão. Ou você vai ou você vai. Esses dias eu estava pregando, esses dias não, final do ano passado, estava pregando em Recife, Pernambuco. Eu amo o estado do Pernambuco. E eu fui pregar num congresso 2 dias, sexta e sábado, um congresso de jovens. Sábado pela manhã tinha um pastor amigo meu pregando na consagração. Eu acordei mais cedo do hotel, fui para lá ouvir ele, eu e minha esposa. Eu gosto muito de ouvir. Acho que para a gente falar tem que primeiro ouvir. E ele falou uma frase na mensagem dele, essa frase não é minha, irmão, o que não é meu, não é meu, é dele essa frase, mas se encaixa perfeitamente aqui, o contexto dele foi outro, mas a frase foi linda. Ele disse assim, ó, quem é escolhido não tem mais escolha. Você me ajuda aí de novo? Fala para alguém aí, vai, fala, quem é escolhido não tem mais escolha. Sabe por quê, irmão? Porque você não vive mais, é Ele quem vive em você. Então tem hora que Deus não vai te dar mais escolha. Aquele dia, Jesus não deu escolha, Ele falou, entra nesse barco. Tem gente aqui que está fugindo do chamado ministerial. Gente aqui que está fugindo do sonho de Deus para a vida dele. Gente aqui que está fugindo do propósito. Até hoje você teve opção. Deus está dizendo, as suas opções estão acabando. Ou entra no barco, ou entra no barco. Ou atravessa esse mar, ou atravessa esse mar. Ou vai, ou vai. Não tem mais opção, não tem mais escolha. Aí eu, como bom assembleiano, desde novo, eu sempre ouvi isso aqui, pastor Júnior, sempre ouvi isso aqui, ó. É só fazer a vontade de Deus que vai dar tudo. Tem certeza? É só fazer a vontade de Deus que vai dar tudo? Diminuiu, ó, já ficou, né? Jesus disse assim, entra no barco. Peraí, os caras entraram no barco por quê? Porque eles quiseram? Não, porque Jesus mandou. Então eles estão em 100% de fidelidade.
estão 100% em submissão, entraram no barco, então é só fazer a vontade dele que vai dar tudo certo. Quando os caras entram no barco e o barco chega no meio do mar, o vento começa a soprar. Mas eu não estou fazendo a vontade de Deus? Tá. Mas eu não estou sendo fiel a Deus? Tá. Eu não estou obedecendo a Deus? Tá. E mesmo assim o vento está soprando? Mesmo assim o vento está soprando. Aí eu descobri uma coisa: o problema não é o vento soprar, o problema é o que nós pensamos acerca do vento. É porque nós já estigmatizamos os ventos. Faz parte até do nosso dialeto. Você sabe que crente tem um dialeto diferente do mundo, né? Um dialeto que é só nosso. Varão, varoa, profeta, profetiza, e esse mistério, né? E nós já estigmatizamos o vento. Quando um crente está na prova, encontra um crente na prova, pergunta para ele, como é que está, varão? Ele vai dizer, estou nu. Crente sendo perseguido, Jonas. Rapaz, o vento está, porque a gente acha que todo vento é luta. A gente acha que todo vento é prova. Só que eu vim aqui com a mensagem, ó, simplesinha, arroz e feijão. Só que Deus manda te dizer que nem todo vento que sopra é para acabar contigo. Ali no meio eu ouvi um amém, eu vou repetir. Nem todo vento que sopra é para acabar contigo, filhão. Tem vento que Deus permite para te conduzir a um outro nível de vida e de espiritualidade. Então não reclama quando o vento soprar. Os caras entraram no barco e o vento está soprando. Você acha que Deus não estava no controle daquele vento? Deus sabe de tudo. Deus sabia que o vento ia soprar e mesmo assim mandou eles para o mar. Por quê? Porque aquele vento tinha uma missão. Então nem todo vento que sopra sobre o teu barco e sobre a tua vida é para te destruir. Eu achei alguns ventos interessantes na Bíblia, e tem um que eu amo, aquele vento de Jó, capítulo 38, verso 1, quando Jó disse assim, quando o escritor Moisés, que é o escritor do livro de Jó, diz assim, e Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Das 45 Bíblias que eu tenho lá em casa, tem uma que diz assim, e Deus respondeu a Jó no meio de um vendaval. Até o capítulo 38, até o capítulo 37, Deus está em silêncio. Quando Deus quis falar com Jó, Deus mandou um. Posso liberar uma palavra? Tem resposta de Deus nesse vento para a tua vida. Tem resposta de Deus nesse vento que está soprando. Tem gente aqui precisando ouvir alguma coisa da parte de Deus. E Deus está dizendo, a resposta está no vento. Encara esse vento, ergue a cabeça. Tem resposta minha nesse vento para a tua vida. Nem todo vento é para acabar com a gente, pastor. Estou sentindo Deus nessa palavra, irmão. Não sei se eu estou pregando para todo mundo aqui, não. Mas para alguns aqui, Deus está dizendo, tem resposta minha nesse vento. Encara esse vento com outro olhar, rapaz. Tem outro vento que eu gosto. Você sabia que tem vento que Deus manda para cumprir promessa? A irmã ali disse amém, eu vou repetir. Se tiver amém, eu repito, irmão. Se não tiver, não repito. Mas se tiver, está querendo entender. Tem vento que Deus usa para cumprir promessa. Pastor, onde é que está esse vento que cumpre promessa? Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Acha o verso 21, por favor. Êxodo 14, 21. Lindo isso aqui, ó. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite fez do mar terra seca e as águas foram divididas. A maioria do povo aprendeu sobre o Êxodo com Hollywood. Quando Moisés estende a mão e o mar abre na hora. Foi assim não, irmão. Está aqui, ó. Deus diz, Moisés estende a mão. Moisés está fazendo o que Deus está mandando. Quando ele estende a mão, ao invés do mar abrir, começa a soprar um forte vento oriental. O vento oriental é o vento que vem do deserto. O Oriente é o lado do deserto. Se o vento veio do deserto e Moisés está de frente para o deserto, o que separa Moisés do deserto é o mar vermelho, então o vento veio na contramão. O vento veio aonde? Então Moisés está fazendo o que Deus mandou e tem um vento na contramão soprando. Só que aquele vento tinha um propósito, era cumprir promessa. Só que tem um detalhe, o vento veio na contramão, só que o mar não abriu na hora, levou uma noite inteira. Levou quanto tempo?
Porque o milagre não acontece na minha hora, é na hora de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. O meu papel é fazer o que Deus mandou. A hora de cumprir é Ele quem sabe. O vento soprou na contramão. Me ajuda de novo, o vento soprou em que sentido? Se o vento soprou na contramão, pastor Jairo, o mar não abriu de Moisés para o deserto, foi do deserto para Moisés. Não foi daqui para lá, foi de lá para cá, não entendi. Você está fazendo o que Deus mandou, e o vento está soprando, não estou entendendo, não é para entender mesmo não. De lá para cá esse vento está abrindo o mar, de lá para cá esse vento está abrindo porta, você só não está vendo. Preciso da sua ajuda, segura a mão de alguém por favor. Fala para ele, você só não está vendo, mas esse vento está te abençoando. Qual era o sentido que o vento estava soprando? Contramão. Qual era o sentido? Na contramão. Uma noite inteira na contramão. Não é no tempo de Moisés e não é no sentido que Moisés quer. É de lá para cá. Agora, outro detalhe. Quando eu li isso aqui, esse vento do oriental, ele tem um nome. O nome desse vento oriental é siroco. Por quê? Porque ele é um vento quente. É um vento que não tem água, não tem umidade, porque ele vem do deserto. Você gosta de Bíblia, eu sei, seu pastor é fera de Bíblia. Então lá no sonho de Faraó, Faraó vê 7 espigas queimadas pelo vento oriental. Por quê? Porque o vento oriental não tem água, é um vento quente, igual do centro-oeste do Brasil. Quando esse vento sopra, como ele não tem água, ele queima tudo. Peraí, Deus usou um vento quente uma noite inteira na contramão para abrir o mar. Por quê? Aí eu lembrei do que minha mãe me ensinou lá na roça, quando eu era pequeno, que dá para ver que não tem tanto tempo assim. Quando eu era criança, minha mãe dizia para mim assim, pastor Júnior, meu filho, Deus não dá ponto sem nó. O que ela estava me ensinando? Tudo que Deus faz tem um propósito. Por que Deus vai usar um vento quente na contramão uma noite inteira? Para abrir o mar, para cumprir uma promessa. Porque qual era a promessa? Vocês vão atravessar o mar a pés enxutos, pés secos. Se Deus usa qualquer outro vento para abrir o mar ia ser aberto e a terra ia ficar úmida. Só que Deus falou, vou usar um vento quente, porque ele abre o mar e seca a terra, abre o mar e seca a terra, abre o mar e seca a terra, abre o mar e seca a terra. Quando o meu povo pisar, meu povo não vai marchar na lama, meu povo vai pisar em terra seca. Preciso da sua ajuda de novo. Fala para uns 2 ou 3, diga assim, você não vai marchar na lama, você vai pisar em terra seca. A bola está quicando, eu não vou perder a oportunidade. Está passando na frente da área. Jesus disse para os discípulos, quando chegarem numa cidade, e não quiserem receber a mensagem que eu dei para vocês, sacode o quê? A poeira dos pés. Então descobri que crente que tem promessa não tem lama no pé, ele tem poeira. Você quer saber se foi Deus que botou alguém em algum lugar? Olha para o rastro que ele deixou. Porque os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Se tiver lama onde ele passa, ele está indo sozinho. Se tiver poeira, é Deus quem está botando ele lá. É Deus quem está abrindo a porta. E o que Deus usou para cumprir a promessa? Um vento. Então Deus vai usar o vento para cumprir promessa na tua vida. Então o vento tem resposta. O vento cumpre promessa, pastor, legal, maravilha, mas o que esse vento tem a ver com os discípulos que até agora eu não fiz o link? Então você vai fazer o download agora. É porque esse vento na vida dos discípulos ia conduzir os discípulos a um outro nível de espiritualidade. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Olha o verso de número 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Espera aí. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E o coração dos caras? Endurecido. Já viu que tem coisa que não adianta Deus fazer nem falar que seu coração está endurecido? Não adianta o pastor pregar. Seu coração já endureceu acerca daquele assunto. Você não quer saber. O coração está duro, você não quer aprender. Tem gente que o coração é duro. Ele não quer aprender, não adianta.
Você pode trazer a revelação mais profunda. Ele não quer, o coração está duro. Não quero receber. E se tem uma coisa que Deus respeita é o coração do homem, tanto é que ele fala, eu estou na porta e bato. Quem abre é você, eu não sou mal educado. Coração dos discípulos, endurecido. Aí Jesus diz, não aprenderam com os pães não? Entra no mar. Quando o barquinho está no meio do mar, sopra vento. Por quê? Salmo 104, verso 4. Ele faz dos ventos seus mensageiros. Então tem coisa que Deus não usa profeta. Tem coisa que Deus não usa pastor. Tem coisa que para você entender, Ele vai mandar o vento soprar na tua vida para amolecer teu coração. Porque quando o vento sopra, a gente entende, a gente aprende. No vento a gente fica sensível. No vento, o crente que não dá glória, dá glória. No vento, o crente que não oferta, oferta. No vento, o crente que não jejua, jejua. Porque o vento amolece o coração. Aí Jesus diz, entra no barco, eu vou ficar aqui em terra, vocês vão ficar sozinhos. O vento vai soprar. Só que aquele vento, na verdade, ia abençoar eles. Olha que interessante. Quem aqui gosta de oportunidade? Oportunidade para crescer, oportunidade de prosperar. Quem gosta de oportunidade? Guarde o que eu vou dizer. A vida é feita de oportunidades. O seu futuro vai depender de como você aproveita as oportunidades que Deus vai te dar. A chave do seu futuro está escondida nas oportunidades. Só que você sabe onde surgiu a palavra oportunidade? Num vento. Os romanos antigamente, quando partiam para suas viagens, que duravam meses no mar, tinha uma época do ano que eles estavam voltando para Roma. Aí entre setembro e dezembro soprava um vento que levava o barco mais rápido para o porto. Como os romanos davam um nome para tudo, deram um nome para aquele vento no latim. De onde veio a nossa língua? No latim aquele vento se chamava oportus. Daí veio oportuno e oportunidade. Então guarda, oportunidade surgiu num vento. Então tem vezes que você quer fugir do vento, Deus está dizendo, não, tem uma oportunidade escondida nesse vento para você. Não foge não. Tem uma oportunidade no vento. Não foge do vento não. Qual era a oportunidade dos discípulos? Aprender algo que eles ainda não tinham aprendido. Posso liberar uma palavra? Mãozinha estendida, por favor. No meio desse vento vem oportunidade de Deus para a tua vida. Você vai aprender coisas que você nunca imaginou que aprenderia. Você vai experimentar coisas que nunca pensou que experimentaria. Esse vento vai gerar oportunidade na tua vida. E só quem recebe faz aquele barulho que o diabo não gosta, que é barulho de glória a Deus e aleluia. Tem oportunidade no vento. Churamanacandarap. Tirimicandaracia. Alawamanduki mandorracia. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Segura a mão de alguém, por favor, segura a mão dele. Balança com força, balança para acordar ele. E fala, tem uma oportunidade escondida nesse vento. Deus está respondendo a oração de gente aqui. Gente que estava orando para tentar entender o que estava acontecendo. Você vai sair daqui com a mente esclarecida essa noite. Deus está te explicando o que está acontecendo na tua vida. Olha que lindo, irmão. Sabe o que me deixou mais impressionado aqui no texto? É o verso 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe quando o vento começou a soprar? Quando o barco chegou no meio do mar. Onde é que o barco estava? No meio, diga no meio. Onde é que o barco estava? Eu vou usar um pensamento aqui que não é meu, é do meu pastor, pastor Silas Lima Malafaia. Meu pastor diz algo que é muito interessante. Ele diz assim, já viu que as maiores provas acontecem quando a gente chega no meio? Por que é no meio? Porque no meio você mostra se você quer chegar ou não. Porque quando você está no meio, a mesma distância de ir é a distância de voltar. Aí quando você chega no meio, o vento contrário sopra. O que é mais fácil? Você pegar esse vento contrário, aproveitar ele e voltar para o mesmo lugar de onde você tinha vindo, ou ficar remando contra o vento? Só que Jesus diz, atravessa. Então é no meio que você decide. Ou eu cumpro o que ele falou, mesmo na adversidade, ou eu retrocedo. Pastor, então o que eu faço enquanto o vento estiver soprando?
Já estou no meio do mar. O que eu vou fazer enquanto o vento estiver soprando? Aprende essa. Facinho. Marcos 6 de novo. Marque aí se você quiser, anote. Isso é interessante. Marcos capítulo 6, verso 48, pastor Jairo. Lindo isso aqui, ó. Marcos 6, 48. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar. Ao entardecer, Mateus 14, 24, o barco está no meio do mar e o vento sopra. O vento começa a soprar quando? Ao entardecer. Jesus chega na 4ª vigília da noite. Eles dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Se Jesus chegou na 4ª vigília da noite, Jesus chegou entre 3 e 6 da manhã. Só que eles estão remando desde 6 da tarde. Então eles estão remando entre 9 e 12 horas. Desde as 6 da tarde o vento está soprando. Jesus ainda não apareceu. Milagre nenhum aconteceu. A adversidade veio. Mas mesmo assim eles estão? Mesmo assim eles estão? Pastor, o que eu faço enquanto o milagre não chega? Pastor, o que eu faço enquanto a promessa não cumpre? O que eu faço enquanto a cura não vem? O que eu faço enquanto o mar não acalma? E só quem veio remar aqui, levante essa mão, dá um glória a Deus e um aleluia. O diabo queria que você desistisse. Satanás queria que você largasse o remo, porque remo fala de controle. Satanás queria que você ficasse à deriva. Satanás queria que seu barco afundasse ou retrocedesse. Mas para vergonha do diabo, 18 dias de campanha e você está aqui, mesmo debaixo de chuva, remando, remando, remando. E só quem vai continuar remando, levante essa mão e dá mais um glória a Deus aí. Só quem vai continuar remando. Diga para você mesmo, diga, eu vou continuar remando. Ah, eu vou repartir o bolo, eu vou repartir o bolo. Eles estavam remando entre 9 e 12 horas. Tem gente aqui remando há 5 anos. Tem gente aqui remando há 10 anos. Remando há 15 anos. Eu não desisto desse sonho. Eu não desisto desse projeto. Eu não desisto dessa família. Eu não desisto desse ministério. Eu não desisto que essa porta vai abrir. Eu vou continuar remando. Eu vou continuar remando. Eu vou continuar remando. Ô irmão, me ajuda de novo, me ajuda de novo. A gente fazer isso assim, fala com o irmão, a gente sai com a mensagem gravada no coração, é mais fácil você gravar a mensagem. Então fala para alguém, anima o coração dele e fala assim, continua remando. E eu tenho uma boa notícia, mais uma aliás. Marcos 6,48, de novo, vendo-os fatigado. Essa você tem que repetir. Diga, vendo-os. Diga de novo, vendo-os. Se você olhar João capítulo 6, verso 19, João vai dizer assim, e tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, João também estava nesse barco. João era pescador por profissão desde nascença. Então João está usando uma linguagem que ele entende. João sabia muito bem o que ele estava escrevendo. E ele disse, nós já tínhamos navegado cerca de 25 ou 30 estádios. Estádio é uma medida grega para distância, uma medida romana para distância. Cada estádio tem aproximadamente entre 185 e 200 metros. Dependendo da versão que você for estudar, do dicionário, do comentário, um vai dizer 185, outro vai dizer 200. Mas vamos arredondar para 200 para a gente não pecar. Então 200 metros cada estádio. 25 ou 30, os caras já tinham remado entre 5 quilômetros, entre 5 e 6 quilômetros. 5 quilômetros e meio e 6 quilômetros. 6 km, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, só que qualquer porção grande de água eles davam o nome de mar. O Lago da Galileia, do lugar que eles estavam para o lugar onde eles iam, dava 12 km de distância de um porto para o outro. Se eles tinham remado 6, estava exatamente no meio. 6 km de distância. Marcos 6,48, Marcos diz assim, e vendo-os. Alguém fez o download, eu vou repetir. E vendo-os. Alguém aqui consegue enxergar outra pessoa a 6 km de distância? No mar não tem referência, irmão. Então até concordo que se você olhar no meio do mar aqui, como não tem referência, não tem montanha, não tem sinal, não tem nada, você vai ver um pontinho lá na frente, vai dizer, tem uma embarcação ali. Só que Marcos é categórico, ele diz assim, vendo-os fatigados.
A fadiga é um estágio acima do cansaço. Depois do cansaço vem a fadiga. Só que como é que você sabe que alguém está cansado? Só quando você olha no rosto. Quem está aqui na frente, se olhar para a minha cara, vai ver que eu estou cansado. Ó, olheira, barba por fazer, todo lascado. Mas você tem que olhar para a minha cara. Quem está lá atrás, eu sei que você está aí, irmão. Agora, se você está cansado ou se você está revigorado, eu não sei. Só se olhar no teu rosto. A 6 km, você olhar no meio do mar e dizer, tem uma embarcação lá porque eu estou vendo um pontinho. Agora, saber o estado físico de quem está lá dentro? Vamos olhar o outro lado da moeda? Os discípulos estão no meio do mar, 6 km. Eles olham para a terra. Ó, Jesus está lá, nós não estamos vendo. Mas a gente sabe que ele está lá. Já viu que tem prova que é assim, você sabe que ele está lá, você só não está vendo ele. Só que tem o outro lado. Eles não estão vendo Jesus. Só que Jesus olha a 6 quilômetros e diz, estou vendo o rosto deles. A palavra fatigados que Marcos usa aqui no grego, tem a ver, não é o sentido literal, mas tem a ver com o semblante do rosto. Então, para saber que alguém está fatigado, você tem que olhar no rosto. A 6 km de distância, os discípulos remando entre 9 e 12 horas. Jesus olha da praia e diz, Pedro está cansado. João está fatigado. Está chegando a hora de eu ir em socorro dele. Você pode não estar vendo ele, mas ele está olhando no teu rosto essa noite e está dizendo, eu estou indo acalmar o vento, eu estou indo acalmar a tempestade, eu te vi remando, eu te vi cansado, eu te vi fatigado, eu vi que você não desistiu, então deixa eu ir ao teu encontro para acalmar a tempestade. Pastor, 3:06 da manhã, você sabe melhor do que eu, que quando a noite está mais escura é porque está perto de amanhecer. Vou repetir. Quando a noite está mais escura é porque está perto de... Quanto mais difícil é porque está perto de melhorar. Na hora mais escura da madrugada, Jonas, na hora mais escura da madrugada, 4ª vigília da noite, vento soprando, ondas de até 1,5 metro de altura, normalmente a altura das ondas no mar da Galileia. Vento, onda. Os discípulos olham no meio do mar. Aí tem um vulto. Jesus, rompendo a lei da física, caminhando por sobre as águas. Pelo menos 70% dos discípulos eram pescadores, criados no mar da Galileia, nasceram os dentes ali. Quantas lendas eles aprenderam? Eram novos convertidos, irmão. Tinha nem 2 anos de crente ainda os caras, 1 ano e pouco de crente. Aí lembraram, peraí, vulto andando na água? E nossos pais nos contaram que os pescadores que morrem aqui, a alma deles volta para atormentar a gente. Então, fantasma! Aí Jesus diz, ei, fantasma é abstrato, o negócio aqui é real, sou eu. Não precisa ter medo. Aí eu aprendi outra coisa interessante. É muito fácil reconhecer Jesus enquanto ele está multiplicando peixe e pão. Difícil é reconhecer ele no meio da calamidade. Vou falar de mim, sabe como é que nós somos? Começando por mim. Está tudo dando certo, você fala, é Deus. Olha Deus abrindo a porta. Olha como Deus está abençoando. Começa a dar errado, você fala, é o Satanás. Isso é o capeta, irmão, isso é o diabo. Está difícil demais. Será que você consegue olhar no meio da adversidade e dizer, peraí, Deus está nesse negócio. O vento está soprando, o barco está balançando, tem onda levantando, mas Deus vai usar isso para me abençoar de alguma forma. Deixa eu liberar uma palavrinha sobre a tua vida, vai, ela é profética, recebe aí. Deus vai te dar discernimento no meio da tempestade, para você entender que Ele está usando isso para te abençoar de alguma forma. Tem um texto da Bíblia que eu já escrevi na capa de muitos livros que eu tenho, de muitas Bíblias que eu tenho, eu escrevi esse texto na contracapa. Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não disse assim, algumas coisas contribuem para o bem. Paulo não disse assim, de vez em quando alguma coisa acontece, ele disse assim, tudo. Pastor, tudo. Tudo. Até essa prova que você está passando vai contribuir para o seu bem. O vento está soprando, Jesus vem andando, os caras não reconhecem.
Isso aqui eu estou olhando com um olhar crítico, é uma mente de pregador. Você não precisa concordar comigo não. Mas parece que Pedro reconhece a voz. Parece, aqui é um pensamento meu. Eu não estou reconhecendo o corpo, a feição, porque está longe. Mas essa voz não me é estranha não. Senhor, o vento da oportunidade. Senhor, se és tu mesmo, permita-me ter contigo. Mas não é nadando, porque nadando qualquer um dos outros 11 vai. Não é remando, que remando qualquer um também vai. Eu quero ir ter contigo, mas é caminhando por sobre as águas. Aí Jesus libera uma palavra forte, uma palavra com 3 letras. Vem! Tem vezes que a gente quer, Jonas, que Deus faça aquele alarido, né? Meu servo, eis que eu te digo, estou eu contigo nessa batalha, pisa firme que a vitória é nossa. Senhor, quero fazer algo que nenhum dos meus amigos fez. Faça! Senhor, quero viver algo que ninguém nunca viveu. Viva! Jesus não disse assim, vem no meu nome. Jesus disse, Senhor, quero caminhar por sobre as águas. Vem! Em outras palavras, não depende de mim, Pedro. Eu estou aqui. Depende de você. É só você querer. Você quer? Tem coragem? Tem coragem? A gente leu tanto isso aqui. Outra coisa. Desde pequeno, eu leio esse texto. E eu sempre pensei que Pedro tinha dado 2 ou 3 passos por sobre as águas. Foi não, irmão. Pedro não reconheceu a Jesus. Se Pedro não reconheceu Jesus, é porque Jesus não estava a 2, 3 metros de Pedro. Se Jesus estivesse daqui ali, Pedro reconheceria ele. Sabe por que Pedro não reconheceu? Porque Jesus estava longe, a meia distância. Então Pedro não deu 2 ou 3 passinhos, não. Pedro caminhou, passos e mais passos por sobre as águas. Aí às vezes a gente lê isso aqui, e até o sobrenatural torna natural, quando entra no nosso ciclo, no nosso cotidiano. A gente lê isso aqui e não dá a devida importância a Pedro ter caminhado por sobre as águas. Mas eu tive uma experiência pessoal que me fez valorizar muito Pedro caminhar por sobre as águas. Alguns anos atrás, pelo menos 2, 3 anos atrás, eu recebi um telefonema lá em casa para fazer agenda, porque meu escritório é minha casa e minha secretária é minha esposa. Está tudo resolvido, irmão, não tem erro. Aí ligaram para a gente, pastor, a secretária do pastor, irmã Viane, a gente pode fechar uma agenda aqui em Angra dos Reis? Legal, vamos fechar. Aí fechamos tudo, vamos fechar os detalhes aqui. Translado. Aí o pastor disse, manda ele vir de carro até o porto, porque no porto vai ter um barco esperando por ele. Quando ela me falou isso, eu falei, o quê? Barco? Pergunta esse negócio melhor aí. Aí perguntou para o pastor falou, não, irmã, é que a igreja fica 1h40 de barco, mar adentro. É uma ilha de Provetá. Falei, cancela esse negócio. Eu nasci em Minas. Minas não tem mar. Eu não sei nadar. Lá na roça, quando a gente ia tomar banho no córrego, meu pai botou medo em mim. Meu pai sempre dizia assim, meu filho, água não tem cabelo, cuidado. Ou seja, começou a afundar, filhão, já era. E eu cresci com medo de água terrível, pastor. Se me perguntar, você quer mergulhar ou quer pular de paraquedas? Eu prefiro pular de paraquedas. Eu tenho medo de água que pela. Comecei hoje a aula de natação, irmão, o negócio. Foi difícil. Aí eu falei, não vou nessa viagem, não 1h40 de barco, eu nem sei nadar. Aí o Espírito Santo me fez lembrar das viagens missionárias de Paulo. Aí eu falei, não, eu vou. Aí lembrei de Atos 27, o navio quebrando, todinho afundando. Falei, cancela. Aí lembrei de Atos 28, não morreu ninguém. Falei, eu vou. Como eu não sou bobo nem nada, mineiro, mantenense, nascido na Assembleia de Deus. Eu tenho um amigo que nada muito bem, ele é bombeiro salva-vida. Meu amigo Leonardo, nada muito, bombeiro. A especialidade dele é salvar quem está se afogando. Eu ligo para o Léo e falo, Léo, meu amigo, vou atender uma agenda e preciso de alguém para vender meu material. Você pode ir comigo, nego? Claro, vamos lá. Peguei o carro, irmão, fui para o porto de Angra, a mão suando o frio. Chego no porto, para minha surpresa, uma traineira grandona. Umas 30, 40 pessoas. Eu falei, maravilha. Quem era o piloto da embarcação? Pastor Emanuel. Eu falei, pastor, está assim com o homem, ó. Não tem erro. Chegou lá, me subiu para a cabine, eu e o Léo, frigobar, refrigerante, água, GPS, radar, sonar. 1h40, eu nem senti a viagem. Falei, isso aqui que eu estava com medo? Moleza, irmão. Preguei 2 dias.
No outro dia à noite o pastor falou, amanhã, 7h30, tem um barco te esperando no porto para te levar para Angra de novo. No meu coração e na minha mente, outra traineira. Chegamos no porto, 7h30, eu e o Léo, ele está aqui. Chegamos no porto, tinha um barquinho de 2 metros, de alumínio. Cabia 4 pessoas dentro. Eu, o Léo, uma irmã que ia fazer compra e o cara que estava no motor. Falei, há poder no sangue de Jesus. Cadê a traineira, irmão? Não, a traineira é uma vez por semana. Hoje é barquinho de alumínio. Eu falei, Jesus. E quando você está na prova, tudo contribui, irmão. Parecia que o mar ficou mais agitado aquela manhã. Entramos no barco, eu agarrei, irmão. Agarrei no alumínio, quase que eu amassei. O Léo tirou foto da minha cara assim, ó, agarrada. Quando eu entrei no barco, a irmã começou a querer conversar sobre as mensagens. Pastor, que mensagem boa, e a verdade, irmão, uma bênção, tá? Virei pro Léozinho, procurei salvar a vida, não vi lugar nenhum. Falei, Léo, eu sei que você fez um juramento de salvar mulher e criança primeiro. Mas se for para salvar mulher e criança, lembra da minha mulher e das minhas crianças. Se esse negócio virar, tu me agarra pela orelha, pega no meu cabelo, me leva para a praia, irmão. Como eu gosto de falar, gosto muito de falar. Entrei no barco, comecei a conversar com um cara que estava no motor. O Léo está aqui. Falei, ei, varão, paz do Senhor. Ô, varão, estou desviado. Falei, meu Deus. Se um Jonas quase virou um barco grandão, esse miserável desviado aqui, presbítero desviado, vai afundar esse negócio tudo, vai matar todo mundo. E eu pregando para o cara, volta para Jesus, 1h40, o miserável não voltou para Jesus, irmão. Que aperto que eu passei, irmão, sobe e desce, sobe e desce. E eu com medo, vai virar, vai virar. Quem já andou em barco pequeno assim sabe como é que é. Faltava uma alturinha assim para a água entrar, irmão. Subi e desci, agora vira, agora vira. Aquele medo. Mas quando chegou em terra firme, eu falei, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, 1h40 mais tensa da minha vida. Mas quando no meio daquele mal, conseguia lembrar de um cara só. Pedro. Por quê? Porque por mais que a minha viagem tivesse desconfortável, eu tinha onde segurar e tinha em quem confiar, que era o meu amigo. Só que Pedro trocou a segurança do navio, a segurança do barco e a companhia dos amigos para poder caminhar por sobre as águas, respaldado só na palavra de Jesus. Vem. Sabe por que tem vezes que a gente não vive o milagre? Porque a gente tem onde segurar e tem em quem confiar. Só que tem vezes que a gente tem que quebrar a rotina, fazer algo que nunca fez, para viver algo que nunca viveu. Tem uma frase, pastor, que não é minha, é de um tal de Albert Einstein. Alguém deve ter ouvido falar desse cara já. Um dia eu lendo sobre a vida de Einstein, Einstein deixou escrito assim, ó: não espere resultados diferentes, se você sempre faz a mesma coisa. Eu vou repetir porque tem um gostinho de bezetacil. Não espere resultados diferentes, se você sempre faz a mesma coisa. Quem sabe Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguns, quebra o protocolo. Dê um passo de fé no meio dessa tempestade. Troque a segurança do barco e a companhia dos amigos pela promessa que Deus te fez. Tem gente aqui que sabe que se der um telefonema o problema é resolvido. Se você encontrar com certa pessoa, a porta vai abrir. Você sabe no que confiar, porque tem um limite bom na tua conta, tem um cartão de crédito legal, nada contra. Mas tem hora que Deus está dizendo, para viver o sobrenatural, tem que trocar a segurança do barco e a companhia dos amigos. E só para envergonhar o diabo, quem aqui essa noite está disposto a dar um passo de fé e fazer algo que ninguém nunca fez, faça isso. E eu vou ministrar, é tempo de você viver coisas que você nunca viveu. Me ajuda de novo, bate no ombro de uns 2 ou 3 e fala, faz alguma coisa diferente. Diga para ele, faz alguma coisa diferente, faz alguma coisa diferente. Irmão, nós somos assim. A gente chega na igreja no mesmo horário, senta no mesmo banco, sempre a mesma Bíblia, dá glória a Deus na mesma hora do culto, só gosta do mesmo louvor, se ganhar a oportunidade de ler o mesmo texto, há 20 anos fala a mesma língua estranha, nunca deu uma oferta diferente, e quer que Deus faça alguma coisa diferente, faz algo diferente, meu filho, para viver algo diferente, quebra o protocolo, rapaz. Eu ainda tenho 10 minutos? Eu ainda tenho 10 minutos, pastor? Eu estou sem paletó, não vai dar para puxar não. Foi o Léo que mandou ouvir sem paletó. Jesus passou aqui, né? Glória a Deus. Libertou todo mundo da gravata, do paletó.
Pedro quebrou o protocolo e começou a caminhar por sobre as águas. Aí Pedro vai caminhando, linda, imagina a cena, eu penso nessa cena, irmão. Eu viajo pensando nessa cena, Pedro caminhando, escuro, vento, mar, ondas, e Pedro caminhando. Aí ele vai chegando perto de Jesus, aí ele começa a observar os fatores externos. Aí Pedro começa a afundar. Jesus, socorre-me! Pela segunda vez Mateus escreve, imediatamente, Jesus estende a mão, levanta e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Jesus não disse que Pedro não tinha fé, só disse que a fé dele era, se Pedro com uma fé pequena caminhou por sobre as águas. Preciso rever meus conceitos, preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso ler mais a Bíblia. Eu vou orar como os discípulos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí eu fiquei pensando, por que Pedro afundou? Eu descobri uma coisa: nenhum fator externo afundou Pedro, foi algo interno. Por quê? Porque Jesus disse por que ele afundou. Jesus disse, por que duvidaste? Sabe o que fez Pedro afundar? A dúvida. Se quiser, anote o que eu vou dizer: a dúvida anula a fé. É por isso que não existe espaço para dúvida no reino de Deus. Sim, sim, não, não, porque nenhuma dúvida provém de Deus. O que é a dúvida? A palavra dúvida vem do latim, dubitare. Antes do latim, a língua mais primitiva ainda, o indo-europeu, duo. Porque dúvida tem a ver com duas coisas, por isso o prefixo du. Resumindo, o que é duvidar? É alguém hesitar entre duas opções. Sabe por que Pedro afundou? Porque Pedro começou a considerar outra opção além daquela que Jesus deu. Vou falar mais devagar para você fazer o download. Se Pedro fica só com o que Jesus falou, ele não afunda, ele começou a hesitar. Jesus mandou ir, mas eu posso afundar. Duvidou, e a dúvida anula a fé. Então toda vez que você duvida, a sua fé diminui. E Deus está falando para alguém aqui: não duvide do que eu te prometi. Vem. Eu posso liberar uma palavra? Estou encerrando já. Toda dúvida que permeia a tua vida, toda dúvida que possa estar cercando o teu coração, eu ministro em nome de Jesus, vai bater em retirada. Onda não tem poder de te afundar, tempestade não tem poder de te afundar, vento não tem poder de te afundar, nada que vem de fora te afunda, só a dúvida pode te fazer perecer. Mas eu ministro que a dúvida bate em retirada agora. Quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te fez promessa foi Deus. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Você me ajuda de novo? Estou quase encerrando. Diga para alguém, diga, não duvide. Diga para ele, não duvide. Não duvide. Aí Pedro começou a duvidar. Rapaz, isso aqui é muito sério. Vou tirar o lado da fé e vou usar o mundo secular como exemplo. Por que os grandes homens conseguiram romper? Porque nunca duvidaram do que estavam fazendo. O que faz um homem como Abraham Lincoln se candidatar desde os 18 anos de idade, só ganhar aos 78, nunca duvidou que um dia chegaria lá. A gente lê a história de Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente. A gente acha que a primeira lâmpada que Thomas Edison inventou, ela acendeu. Sabe quantas vezes Thomas Edison tentou? 1430 vezes, até a lâmpada acender. O que faz um homem tentar a mesma coisa 1429 vezes? Eu te digo, ele nunca duvidou, ele sempre teve a certeza que ia dar certo. Então não duvide não. Não duvide não. Pode não ter dado certo agora, mas vai dar. Não duvide não. Jesus levanta Pedro e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Aí isso aqui é lindo, Jairo. Isso aqui é lindo. Verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, Mateus 14, 31. Tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí o 32, entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Primeira coisa que eu quero enfatizar: entrando ambos no barco, o vento
Jesus não precisou usar a voz, não precisou levantar a mão. Quando ele pisou no barco, o vento, a presença de Deus na tua vida vai fazer o vento cessar. Sabe o que é mais lindo aqui? Entrando ambos. A palavra ambos que Mateus está usando aqui, eu pesquisei ela no grego. A palavra ambos aqui, Mateus está querendo dizer, os dois entraram juntos. Os dois entraram ao mesmo tempo. Mateus não está dizendo assim, ó, Jesus chegou andando e Pedro chegou nadando depois. Não. Mateus não está dizendo assim, Pedro chegou nadando na frente, Jesus chegou andando atrás. Pedro está dizendo assim, Mateus está dizendo assim, Jesus e Pedro entraram no barco juntos ao mesmo tempo. Aí eu fiquei preocupado. Preocupado não, pensativo. A gente sabe como é que Pedro foi. Andando. Agora como é que ele voltou? O pastor chegou a olhar para mim assim. A gente sabe como é que Pedro foi andando. Agora como é que ele voltou? Aí, irmãos, eu caí para dentro desse texto na oração. Orando. Deus, me fala alguma coisa. E Deus não falou nada. Deus não me deu nenhuma revelação nesse texto. Como o irmão aqui disse que recebeu uma revelação enquanto a irmã pregava. Deus não me deu nada nessa hora aqui nesse texto, nesse versículo. Mas eu posso conjecturar. Desde que eu não fira o texto, não contradiga o texto e não desminta o texto. A teologia me permite conjecturar. Desde que eu não desminta o texto, contradiga o texto ou fira o texto. E eu olhei para esse texto, orei muito e cheguei a duas conclusões. Você vai ficar com o que você quiser. Eu já tenho a minha. Primeira conclusão que eu cheguei. Pedro volta de novo andando de mãos dadas com Jesus. Maravilha. Milagre para arrebentar com tudo. Só que para ele andar por sobre as águas ele tinha que ter fé. Mas ele duvidou. Então a dúvida anulou a fé. Aí resta uma segunda opção. Como ele não tinha força e nem fé para caminhar por sobre as águas, aqui você não fica, nem que seja no colo eu te levo, mas aqui você não fica. Estou sentindo Deus nessa palavra. Churamanacandaraba. Irimicandarácia. Nem que seja carregado, você vai chegar lá. Fica de pé comigo, por favor. Mais duas. Entrando ambos no barco, o vento cessou. 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os que estavam no barco o adoraram. O que eles fizeram? Mas não estavam gritando que era fantasma? Não estavam pedindo socorro? Só que antes do dia amanhecer, terminaram como? Adorando. O dia pode ter começado difícil com a morte de João Batista, mas o dia que vai nascer vai começar com você adorando. Porque o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eles adoraram falando, sabe o quê? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Cadê o coração duro? Cadê o coração duro? Até agora estava duro, mas depois dessa, o Senhor é o Filho de Deus, não tem para onde correr. É o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo. Eu vou orar agora, irmão. Agora. Vou ler só um versículo e vou orar. O mesmo milagre, só que João escrevendo. Olha a conclusão que João faz, pastor Júnior. João capítulo 6.